Olá, sejam bem-vindos. Iremos dar continuidade ao módulo Moldes, ok? Essa é a segunda parte. Hoje iremos abordar algumas questões mais técnicas da construção de um molde, onde iremos falar um pouco sobre placa de fixação, coluna espaçador, bucha-guia, coluna-guia, pinos tratores, tratores, placa de extratores, placa impulsora, postiços, bucha de injeção, anel de centragem, enfim, todos os componentes, né, que formam um molde, né? Tem modos mais simples, modos mais complexos, mas aqui a base do nosso estudo vai ser um molde mais simples, tá ok? Vamos lá. Falando sobre placa inferior ou placa superior, é onde fica o contato direto com as placas da injetora. Tá? Então, essa placa, né, a placa superior ou placa inferior, onde realmente é o contato com a máquina injetora, onde tem a fixação, né, onde as garras irão fixar o molde diretamente na placa da injetora. Tá? O tipo de material que ela é fabricada, aqui é uma sugestão, tá? Pode ser N materiais, mas costumeiramente são materiais ABNT 1020 a 1040, 1045, tá? Mas pode ser um material inox, pode ser um Stavax, e isso assim depende do projeto, tá? Do molde em questão, mas aqui a gente vai colocar algumas sugestões, tá? Então entendo que esses materiais aqui são sugestões, mas pode ser outro tipo de material, pode ser um outro tipo de aço. Falando da placa suporte, essa placa aqui ela tem o objetivo de suportar toda a pressão da injeção. É uma placa extremamente crucial na construção de um molde. É um ponto que todo projetista deve observar bem, né, para entender qual tipo de produto que vai ser injetado, qual tipo de resina que vai ser injetada, qual a necessidade de pressão, né, estimada para o preenchimento dessa cavidade, né, porque uma placa dessa, mal dimensionada, pode gerar sérios problemas durante a fase de injeção e até não suportar, né, a questão de pressão e gerar rebarbas, ela acaba se deformando durante a pressão de injeção e isso pode gerar problemas de qualidade no produto a ser injetado. Tá? Então é um ponto crucial na construção de um molde. A placa espaçadora, né, ela tem a finalidade de criar um espaço necessário para que o sistema, né, de extração do molde, onde fica alojado os pinos, a placa impulsora, consiga trabalhar. Então ela realmente faz o que ela dá uma altura, né, necessária, onde tem o curso necessário para a extração do produto a ser injetado. Então, costumam ser duas peças, uma de cada lado do molde, ok? Então é um material de 1020 a 1040, né? Aqui lembrando um material sugestivo, pode ser um outro tipo de material, pode ser um P20 também, pode ser um outro tipo de material, mas costumeiramente é um material mais barato, né? Não é um material que depende de muita qualidade. Pode ser até um inox, né? Depende da questão se o projeto pode absorver. Mas a grande maioria dos moldes é fabricado com esse tipo de material. Bucha de injeção, um ponto super importante no molde, né? Afinal, por onde o material entra. Tá? Aqui nós iremos falar sobre mostrar, né, onde realmente ela fica alojada, é onde o material tem o primeiro contato, o fluxo, né, do canhão da injetora com o molde é através dessa bucha de injeção. Existe um controle dimensional, o tipo de dureza dessa bucha, raio, são pontos assim que devem ser muito bem observados. Iremos tratar isso no módulo de processo, né, com mais detalhes, mas já aviso a todos que realmente é um item que deve ser muito bem observado pelo técnico, sabe, pelo processista, pelo operador da máquina injetora, se ele está de acordo com o bico de injeção da máquina. Se não tiver, não adianta continuar. Tá? Precisa realmente entender o quanto é importante uma bucha de injeção no molde, ok? Colunas, mais um item crucial, né, no alinhamento do molde das placas, um item super
ultra importante. Um item desse com desgaste acaba desbalanceando todo o molde, o que impede uma qualidade de injeção, né, uma repetibilidade do processo. Então, já vou abordando uma questão aí de preventivas de molde com relação a isso. Colunas e buchas são peças aí que tem uma precisão, tem a questão de lubrificação dela, o tipo de material com que ela é fabricado. Aqui realmente a gente dá somente uma sugestão de material, mas pode ser feito de outro tipo de material, né? Tem buchas grafitadas, enfim, hoje com a evolução tem muito tipo de item para ser fabricado, né? Esse tipo de material de bucha e de coluna. Tá? Mas eu já alerto a todos que se isso aqui não for bem observado no funcionamento do molde, não vai ter um processo adequado, um processo de qualidade. Tá? Sistema de extração, como o próprio nome diz, é onde ele é responsável pela expulsão, né, do produto já injetado. Após a finalização do tempo de resfriamento, a máquina abre e ele tem como objetivo retirar o material, retirar o produto, né, e o galho da cavidade do macho. Tá? Isso é através de pinos, são pinos especiais, com tratamento adequado, né? Realmente eles trabalham com grande esforço. Então é um aço tratado, né? Temperado. Tá? Então um conjunto extrator ele tem diversos componentes, né? Aqui podemos abordar o pino extrator, o extrator do canal, a placa porta-extratores, a placa impulsora e o pino de retorno. Isso num molde simples é a forma como ele funciona. Tá? Anel de centro. O anel de centro é o responsável por alojar, né, centralizar o molde com a máquina injetora. Tá? Então a máquina injetora tem um anel, né, de encaixe, onde esse anel de centro que vem ao molde, ele deve se encaixar. Tem uma questão aqui que podemos abordar aqui para ficar bem claro para todos, que o seu dimensionamento, né, com relação à máquina injetor deve ter 2/10 menor que a medida de encaixe da placa. Tá? Então esse diâmetro aqui deverá ser 2/10 menor, né, para possibilitar o encaixe, né, feito quando estiver na fase de setup, né, porque se estiver na mesma medida esse anel não vai entrar, isso pode gerar problemas. Tá? Então é um ponto aí, de uma dica, né, deixar esse anel com 2/10 de diferença com relação à placa extratora. Tá? Então fica essa dica aí, 2/10 de diferença com relação à placa extratora. Placa de montagem do postiço inferior e superior. Essa placa é onde fica a cavidade. Tá? Então, de molde para molde, pode mudar, se for um molde de múltiplas cavidades, mas falando de um molde mais simples, tá? Que é esse em questão que nós estamos abordando, tá? Então é onde fica alojada o postiço, né, inferior e superior. Todo molde tem isso, e isso muda de um molde para o outro. Tá? É fabricado em aço. Canal de distribuição é onde o material é distribuído para as cavidades, né? Conhecido como o formador de aparas de galho. Né? Então é um item que alimenta cavidades múltiplas. Tá? É um ponto muito importante, porque se esse canal aqui não estiver bem dimensionado, bem desenhado, pode gerar um desbalanceamento no molde, o que pode ocasionar problemas sérios de qualidade. Tá? Então é um ponto que nós vamos tratar em outros módulos de como dimensionar, né, de uma forma correta esse sistema de alimentação, que parece ser simples, é simples, mas é um ponto que tem questões técnicas para evitar problemas durante a fase de injeção de um molde. Tá? Então fica a dica aí também. E cavidade, onde tudo, né, é o nosso maior objetivo, né, onde tem o formato do produto a ser injetado.
pode ser uma única cavidade, pode ser múltiplas cavidades, tá? O tratamento dela muda de cada tipo de necessidade, de tipo de material a ser injetado também, tá? A questão de material que está sendo trabalhado no molde determina muito o tipo de tratamento, o tipo de aço a ser utilizado. Tá? Aqui, como lembrando, uma sugestão, um aço cromo-níquel, cementado e temperado. Tá? Mas pode ser outro tipo de material, um outro tipo de tratamento, um banho especial, né, para evitar algum tipo de problema ou por exemplo, ajudar na questão de desmoldagem do produto, ajudar na questão de uma melhor troca térmica. Né? Existem materiais que reduzem a questão do resfriamento, onde tem uma melhor troca térmica, mas isso nós podemos abordar em outros módulos, mas esse aqui é mais para tratar o que é uma cavidade, que é onde é formado, né, a questão do produto. Então, realmente ele tem o desenho, né, do produto a ser injetado, ok? Então aqui nós falamos dos principais componentes que tem no molde, né? Lembrando que todo esse material aqui vai no e-book, que vai em anexo no final desse vídeo, vai abaixo do vídeo, tá? Então esse e-book vai tratar a questão da parte 1, que nós falamos sobre o molde, e agora na parte 2, onde nós estratificamos cada pedacinho do molde, né, detalhando cada item importante do molde, nessa questão molde mais simples, mas pode servir de base para qualquer outro tipo de molde, sendo até mais complexo. Okay? E aí, está gostando do treinamento? Ele está só começando, tá, pessoal? Tá, tem vários módulos a serem postados. A gente vem postando o módulo, já postamos um módulo sobre injetoras, já postamos um módulo falando um pouco sobre plásticos, falando agora sobre moldes também. O próximo vai estar mais dedicado a processo, tá? Onde iremos também abordar a questão de defeitos e soluções. Tá? Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas, tá? Divulgue isso nas suas redes sociais. A ideia desse canal realmente é preparar mais os profissionais de plástico. São informações desde o comecinho, são informações que para alguns pode ser muito básica, mas para muitos eu acredito que são informações que vai ajudar muito a entender como é que o molde funciona, qual a importância do molde. Logo nós iremos abordar a questão também de cuidados com o molde também, isso é muito importante. É uma ferramenta fabricada em aço, como a gente acabou de ver agora, porém ele merece cuidados. O molde realmente é um grande diferencial no sucesso de um projeto. Uma máquina injetora é importante, uma resina é importante, mas eu tenho que um molde, se não for bem construído, bem projetado, com material adequado, pode gerar um grande problema, ok? Então aqui nós fechamos essa questão do módulo moldes, tá? No próximo módulo nós iremos começar a abordar a questão mais de processo, de defeitos e soluções, ok? Um forte abraço e até o próximo módulo.